fala de Furnas, né? E o senhor menciona o envolvimento do senador, atual senador Aécio Neves. Em relação a esse fato que eu gostaria de que o senhor falasse, assim, o senhor disse que ouviu dizer, né, que os valores eram repassados. Na época o senhor não atuava como operador da Petrobras, né? Na época eu não atuava como operador da Petrobras e na época eu era, na verdade eu tinha casa de câmbio e operava, fazia algumas operações para o deputado Zé Janene. E no caso, a questão de Furnas é que o Zé Janene tinha algumas operações que ele dividia com o então deputado, na época, Aécio Neves, e alguns serviços que algumas empresas prestavam para Furnas. E uma delas era a Bauruense, onde alguns funcionários do seu José retiravam valores, entregavam ao seu José entregava a mim, para que eu pudesse levar para Brasília ou fazer algum pagamento. Então, uma dessas empresas era a Baruense, que entregava valores ao senhor José Janine, que repassava ao senhor para levar a Brasília. Ou levar a Brasília, ou a São Paulo. Na verdade, ele tinha uma conta corrente comigo. E ele, o Janine? Todo o dinheiro que ele, ou a maioria da arrecadação que ele fazia, ele mandava para mim. Por ouvir dizer, né? Na verdade, ele dividia essa diretoria com, então, na época, deputado Aécio. Na verdade, o partido que tinha a diretoria, né? Mas quem operava a diretoria era o José Janene, em comum acordo com o deputado Aécio. O PP tinha uma diretoria, né? Partido Progressista, né? Uma diretoria em Furnas, que era que o José Janene era responsável, é isso? Pode dizer? Como o Paulo Roberto Costa, mais ou menos. Que ouviu dizer que José Janine dividia esta diretoria com o então senado, com o então deputado, né? Isso, né? Tá, a gente precisa de informação. Deputado na época. Na época. O então deputado. Quem que falou isso pro senhor? O próprio deputado Zé Janene. Ele falou isso pro senhor? Falou. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Uma vez que dividia uma diretoria. Que era com o PSDB, né, na verdade, né? Com o PSDB pelo deputado, né? Exatamente. No P. O próprio deputado já disse ao declarante pessoalmente e por mais de uma vez que dividiu uma diretoria de Furnas com o então deputado. Em que contexto ele dizia isso pro senhor? E assim, por que surgia esse assunto? Às vezes surgia esse assunto de conversas políticas que eles estavam tendo e eu, na verdade,
estava junto, eu acabava escutando. Ele falava também para outras pessoas isso? Por exemplo, ele conversando com outro colega de partido. Então, naturalmente saía essa questão que, na verdade, o Partido Progressista não tinha a diretoria só, e sim dividiria com então, o PSDB, no caso, a cargo do deputado Aécio Neves. Quanto que eles recebiam? Tanto PP quanto PSDB, o senhor sabe? Divisão? Divisão eu não sei, mas eu sei mais ou menos pelos valores que a Bauruense repassava mensalmente. Era coisa de mais ou menos na época $100 mil, 120 mil dólares. Bauru repassava. Bem lembrado também que na época o dólar era 0,87, 0,90, 0,91. Isso. Legal. Isso foi quando? Esses fatos aconteceram quando, André? Estou falando de 96 a 2020. Durante todo esse... 96 a 2000. Durante todo esse período teve esse repasse $100 mil por mês. Mais ou menos isso. 96 a 2000. E esse valor, 100 mil, era... Primeiro, quem que entregava esse valor era o... Era o próprio seu José que me entregava. Ah, o valor da Bauruense era repassado e habituando pronto José Janeiro, que ele que dizia que o valor era do Janeiro. O senhor teve contato com o dono da Bauruense? Tive. Circunstâncias. Almoço em São Paulo, jantar, na casa do seu José. Opinião. Estive em Bauru já na empresa com ele. Esteve na empresa? Sim, em Bauru. Em Bauru? Sim. O senhor se recorda que já viu que questão chegou o secretário da Bauruense entregar valores diretamente ao senhor, a José Janine? Lembrei o nome dele, senhor Daré. Daré? Tá, a gente já falou. O declarante disse que sim. Quando que foi isso? Que oportunidade? Que viu isso? Encontrei várias vezes. Não, que o senhor viu ele entregando dinheiro. Dentro dessas regras. Que o senhor viu ele entregar. Que eu viu. Deixa eu só um pouquinho, deixa eu ter o nome dele. Tá aqui. Você lembrou, né? Ayrton Antônio Daré, né? Sim. Que eu vou pôr em cima. Proprietário da Bauruense se chamava Ayrton Daré. Daré. Que inclusive também, algumas vezes ele também
nós nos encontramos aqui em Curitiba. O filho dele era patrocinado pelo Banestado, na corrida de Fórmula Indy. Então, de certa forma, eu cheguei a ter também algum relacionamento com o Daré, assim, muito superficial, mas tive. Porque o filho de Ayrton Daré era patrocinado pelo Banestado. O filho que corria Fórmula Indy, é isso? Isso. Que era piloto de Fórmula Indy, né? Indy Light, se não me engano. Era patrocinado pelo Banestado. E por isto, Ayrton vinha com frequência, o senhor encontrava com frequência Há pouco tempo. E os valores para o PSDB? Esses valores eram o senhor Janine que distribuiu ou ele nem chegava para o Janine? Eram duas frentes diferentes? Nem chegava para o Janine, eram duas frentes diferentes. Para o PSDB. Não que você quer passavam pelo José Janine ou pelo declarante, né? Sim. Pois grupou-se em duas frentes diferentes. Posso colocar essas por... O senhor sabe quem era o operador do PSDB na época? A gente sabe por ouvir dizer, né? Então, ouvi dizer, né? Não tenho certeza, não posso afirmar, mas diziam que era a irmã dele, irmã do Aécio. Uma das irmãs dele, não sei se ele tem duas. Por ouvir dizer que era uma das irmãs de Aécio Neves. Quem comentou isso? Ou se ele tem só uma irmã, não sei. Que era uma irmã, porque era uma irmã de Aécio Neves. O senhor ouviu isso de quem? Ouvi do seu José, ouvi do próprio Daré, né? O senhor sabe dizer como... desculpa, antes disso, gostaria de mostrar uma coisa para o senhor aqui. O senhor teve contato com ela? A irmã do... Alguma vez a viu? Não. Se Não a viu? vi, não me lembro. Tá. O senhor não sabe o nome dela? Não. Nem adianta mostrar foto para o senhor. Até tinha uma foto dela aqui. Faz muito tempo, nós estamos falando dos anos 90. Não tem Tá. como lembrar se é ela. Mas o senhor teve contato com ela? Não tive contato com ela. Uma coisa que o declarante não teve contato com a irmã Neves e mostrado uma foto de Andréa Neves. Isso não poder reconhecer. Um fato com a mesma. Reconhecê-la. O senhor na época disse que... mas desculpa, ainda falando com isso, o senhor falou que o Antônio Daré comentou com o senhor. O que o senhor lembra dessa conversa? O que ele falava? Algum dado específico? Algum lugar? Não, às vezes ele estava discutindo valores com o seu José e aí falava, pô, eu não posso pagar mais que isso, porque ainda tem a parte do PSDB, esse tipo de coisa. Então aí você acaba escutando.
Nessas conversas que teve menção à irmã do Aécio Neves. O senhor sabe dizer se também eram entregues em espécie para? Acredito que sim. O senhor sabe qual que era a profissão dela, algum dado em relação a ela? Não. O senhor teve algum contato com Aécio Neves? Não, senhor. O senhor, na declaração do senhor, disse assim, que possuía na época um controle manual por meio de anotações manuscritas em relação a esse movimento financeiro relacionado a empresas bauruenses, Camargo Correia e FURGS. Esse controle foi apreendido na época do Governo do Estado? Eu não me lembro se foi apreendido. O senhor tinha, então, um controle manual? Tinha um controle. Tinha controle manual das entradas dos valores referentes a bauruense, né? Valores. O senhor fazia alguma outra empresa de Furnas, não? Só Não. Só. Tá. Que não sabe dizer que não sabe dizer se tais ao controle manual fora apreendido. Manual se refere ao controle manuscrito, olha. Melhor, né? Escrito. Manuscrito. Escrito à mão, né? Era a mão? O senhor mesmo que fazia? Não, quem fazia era o próprio Sr. José. Sempre ele fazia o controlezinho e me entregava os papéis. Que este controle manuscrito feito pelo próprio José Giannini e não entrega ao senhor, né? Sim. Tá. Não sabe se tal controle manuscrito foi apreendido durante na operação Manestar. Sabe onde ficava esse na época onde ficava esse controle? Ficava numa empresa em Londrina. O senhor só tinha uma empresa, desculpa, eu não conheço o caso. O senhor só tinha uma empresa em Londrina? Sim. Né? Qual o nome da empresa? E o CEF Câmbio Turismo. Os valores que eram entregues para o senhor eram em reais ou em dólares? Em dólares, o senhor falou, né? Às vezes em reais, às vezes em dólares. Tá. O senhor fazia operação dólar cabo? Não, era só entrega mesmo, de numerais. Só entrega mesmo, de numerais. O senhor sabe se... o senhor conhece Dimas Fabiano Toledo? Só conheço Dimas Fabiano Toledo.
Se for quem eu estou pensando, sim, já vi ele algumas vezes, por uma ou duas vezes com o seu José, mas nos anos de, aí já vou dizer, 2007, 2008, acho que eu vi ele uma vez almoçando, uma ou duas vezes com o seu José. O senhor sabe quem assim, qual contexto, quem que era essa pessoa que o senhor conhece como Dino? Eu sei que era uma pessoa que dava consultoria na área de energia, esse tipo de coisa. Mostrar na foto. É isso mesmo. Mostrada a foto. A gente vai ter que imprimir isso daí. Tá, eu vou pegar o melhor aqui. Só para conferir se ele mesmo faz melhor. Só que... Dimas Fabiano Toledo. O declarante. Acho melhor, né? Porque a gente vai anexar. Declarando a pessoa mencionada que almoçou. Aqui, tá. O senhor sabe dizer se ele foi funcionário de Furnas? O senhor tem algum conhecimento? Por ouvir dizer. O senhor sabe que ele trabalhou em Furnas, por ouvir dizer? Por ouvir dizer. Quem que disse que o senhor isso? Foi o senhor José de Janeiro? Seu José. Disse alguma? O que mais que ele disse em relação? Só. Tinha algum valor, alguma coisa envolvendo ele? Não. Tá. Sabe do envolvimento das empresas? Eu acho que é Toshiba, mas saiu Toshida aqui do Brasil. O Toshiba ou Toshiba. Do Brasil com esses fatos aqui de Furnas, não? Na época não. JP Engenharia? JP Engenharia? Não? O senhor disse na época não, mas depois o senhor teve alguma coisa com essa Toshiba? Tive. Na Petrobras. Será que é a mesma empresa? Eu vou olhar aqui porque tem na denúncia, eu tenho a denúncia desse caso aqui. Ah, essa aqui, ó. Vou confirmar. Só um minutinho. Depois vem de café? Eu vou querer. O senhor pode fazer gentileza? Sem açúcar, né? Sem açúcar, obrigado, viu? Toshiba do Brasil, isso mesmo. Ó, aqui no caso, a pessoa que era responsável pela Toshiba do Brasil era, vou ver se eu consigo achar aqui. Vamos ver. Ah, parece que era um senhor, né? Bem velho. Takashi Wada. O senhor teve contato com esse? Não. Não. Então, assim, que questionado sobre a empresa Toshiba do Brasil, disse que à época não tinha relacionamento com tal empresa. Mas que posteriormente Como é que é o nome? na Petrobras veio a ter contato com tal empresa. Só tem o nome dele, Dimas Fabiano Toledo. Tá, me esclarece qual que era o relacionamento da Petrobras. Que ele era uma das Ele era uma empresas das empresas contratadas Vou pedir para tirar ele. para prestar serviço para a Petrobras. era uma A Toshiba. empresa contratada e que pagava valores? Pagava. Quem que era que o representante da Toshiba? Eu conhecia como Piva. Ah, Piva. Agora entendi. Tá, eu vou só. Se você não, é o José Alberto Piva Campana? Isso. José Alberto, é isso mesmo? José Alberto
Essa pessoa teve lá na GFD? Teve. Por várias vezes. José Alberto Piva Campanha. Que esta pessoa teve várias vezes na GFD, no escritório do declarante, que questionado sobre Takashi Wada, diz não conhecer, que não conhece a empresa JP Engenharia. Obrigado. Eu vou falar o nome de algumas pessoas, seu Alberto. O senhor, por gentileza, me diga se o senhor sabe que eu já ouvi falar dessas pessoas. O Dimas, o senhor já comentou. Roberto Jefferson Monteiro Francisco era o Roberto Jefferson? Eu acho que é o Roberto Jefferson. Deixa eu ver. O senhor teve contato com o Roberto Jefferson? Não. Tá. Newton Antônio Monteiro. Também não. José Pedro Terra. Eu me lembro, não. Pedro Pereira Terra. Não me lembro também, não. Walter Anitino. Conheço. Conhece? Sérgio José Anitino. Não conheço. Que nome? Dixon Barbosa. O Dixon Barbosa, não sei como fala. Não conheço. Reinaldo Conrad. Não conheço. Ademir Carnevale Guimarães. Não conheço. Ayrton Antônio Darel, o senhor conhece, né? Então vou fazer aqui. Roberto Jefferson. É, questionado se conhece pessoas de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Newton Antônio Monteiro, José Pedro Terra. São pessoas denunciadas, tá? Por isso que eu li pro senhor, essa é a denúncia lá do Pedro Pereira Terra, Walter Aniquino, Sérgio José Aniquino, Dixon Barbosa, Reinaldo Conrad, Ademir Carnevale Guimarães. Diz que conhece. Diz que conhece apenas Walter Aniquino. De que circunstância conhece? Ele, se eu não me engano, ele é proprietário de uma empresa chamada Icomum. Icomum? Ou ele é sócio, não sei. E, se eu não me engano, também... Desculpa, Icomum? Icomum. Como escreveria? I-C-I-C-O-M-O-N. Icomum. Icomum, chamado Icomum. Tá. O que essa empresa fazia? Presta serviço para as telefônicas na área de instalação, passar cabo, essas coisas, manutenção, terceirização de serviço. Terceirização.
Mercedes. Alguma vez o senhor ouviu falar ou teve alguma operação irregular com essa empresa? Não. Ele, se eu não me engano, ele também é sócio numa empresa chamada Qualino, que presta serviço também para a Petrobras. Qualino. Qualino. Q-U-A-L-I-M-A-N. Qualino. Isso. Qualino, que presta serviço Para a Petrobras. para a Petrobras. Pagava valores? Não pagava valores, mas ele sempre estava no escritório pedindo para ser convidado. Você estava no escritório de quem? Desculpa. Às vezes ele ia no meu escritório. Ele pedia para ser convidado, que a empresa dele não estava recebendo convite, esse tipo de coisa. Convidado para o serviço da Petrobras, para a obra. Serviço lá na Petrobras. E eu sempre tentei ajudá-lo perante o Paulo Roberto. E sempre teve uma resistência. Não sei porquê. Menor, aqui está ele com o nome e aqui é o aumentante, foto ampliado. Tá? Muito obrigado, Érica. Ele realmente sempre tentou ajudar o aspirante para o Roberto, mas sempre nunca conseguiu. Sempre teve uma resistência do Dr. Paulo. Do próprio Dr. Paulo. Vocês fecharam o 21? Não. Está no mesmo ainda, no primeiro? A ligação sempre era cadastro, não tem nota para isso, não tem nota para aquilo. O senhor recebeu algum valor desse Walter? Não, O partido recebeu? também não. Bom, pelo menos que eu saiba, não. Por mim não passou. Falar o nome de algumas empresas, o senhor conhece, tá? BCE, Brazilian Comércio Exterior, Compobras, ECB, Empresa de Consultoria Brasileira, BCE Corporation, Importação e Exportação, Intertel, Comércio e Construção Limitada. Não. Que eu me lembro, não. Newton Antônio Monteiro, o senhor não conhece? Não. Muita pressão de que... Que eu me lembro, não. Não, eu só tive a impressão que tinha o nome dele na portaria da GFD, mas era um lobista. O senhor alguma vez, Reinaldo Conrad, o senhor também já falou que não, né? O senhor alguma vez ouviu falar da lista de fugas? Ouvi por comentários, né? Mas nada assim que eu me dediquei a olhar ou quis, ou me interessei de ver. Quem que obrigado? Quem comentou isso com o senhor? Foi o Janine? Pela imprensa. Tá. Soube disso tudo. Tá. Algum detalhe em relação a isso, essa questão do PSDB, algum lado assim que o senhor acha que um pouquinho... O senhor sabe os valores que eles recebiam? Não sei. Por aí sim, mas não sabe quanto é. O senhor sabe qual que era a divisão da PSDB-PP? Sim, porque na diretoria tinha, né? Também não.
o senhor disse que isso foi por volta de 2000, né? 2000, 2001, o senhor acha? Isso foi até 2000, 2001, 2000, o senhor tinha falado comigo 2000. Foi na época do governo do PSDB. Eu não lembro se foi até o final, mas por isso que eu estou dizendo que eu acredito que tenha sido até o ano 2000. Eu acredito que o esquema relacionado a Furnas foi até 2000, mas não sabe se foi até o final do fala do Fernando Henrique. Sim. Você sabe se ele tinha algum envolvimento com isso? O senhor não sabe ou o senhor... Não sei dizer. E o que aconteceu em 2000? Pararam os repasses? Eu não lembro se exatamente na data de 2000, 2001 parou os repasses. O senhor não tem certeza se foi 2000? Eu vou pôr então aqui. Foi não até tem 2000 e 2001. Pode ser? Pode ser. Que em 2001, 2000 ou 2001 os repasses pararam. O senhor sabe o motivo? Não. O Janine Não comentou. o senhor não perguntou. Também. O senhor já fez alguma outra operação para o PSDB? Não, quer dizer, outra operação, não. O senhor já fez alguma operação para o PSDB? Que me lembra assim, não. Na época do Banestado se transacionava muito dólar cabo e tal. Mas para o PSDB? Não, Em geral, em não dá para o senhor geral, saber, no mas assim, mercado, eu digo assim. não dá pra saber se, Tá bom. se tinha alguma coisa do PSDB lá no meio ou não. Não, tá. O que eu quero, agora eu vou perguntar uma coisa, que certamente vai surgir quando esse depoimento vier a público, é o seguinte: por que o senhor tratou disso na colaboração do senhor anterior? Não. Que questionado se o declarante tratou desse tema na colaboração anterior. O declarante disse que não. Por que, senhor Roberto? Na época, quando eu fiz um acordo, esse acordo, quando chegou no José Janene, eu falei que eu não falaria a respeito do seu José. E assim foi feito o acordo.